Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então vamos nesse momento, mais uma vez, nos pôr de pé para pôr a pregação na mão do Senhor Jesus. Senhor Jesus, agradecemos por esse momento, por esse local, agradecemos por esse dia, por estarmos na Tua presença, porque estamos aqui para poder ouvir a Tua palavra, para podermos nos encher da Tua palavra, para podermos nos crescer na Tua palavra, porque sabemos que somos dependentes de Ti em tudo que fazemos, em tudo que temos, em tudo que queremos, porque Tu é o nosso guia, Tu é o nosso Senhor, Tu é o nosso pastor, Tu é que morreu na cruz por nós. Então pedimos sabedoria, Senhor Jesus, tanto para falar como para ouvir, porque sabemos que quem conduz a Tua palavra é o Senhor, quem guia na Tua palavra é o Senhor. Então nesse momento nos direcione para o alvo, que é a Tua cruz, que é o Teu amor, para que todos que estão aqui saia daqui com a resposta que queira do Teu coração, que não saia com dúvida, pelo contrário, que esclareça toda a sua dúvida na Sua palavra. E tudo aquilo que queira atrapalhar, que seja tirado daqui hoje. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Nós estamos aqui hoje e eu não sei qual é a real situação de cada um de vocês aqui hoje, né? Mas hoje eu convido a cada um de vocês a concentrar, né, realmente a pensar na palavra de Deus, pensar no significado da palavra de Deus, pensar no significado de você se converter ao Senhor Jesus, de você poder ser essa pessoa que você está falando, quem você é. Geralmente sempre temos um título, geralmente sempre temos algo que damos uma entrada nas pregações. Eu convido a você a pensar, né, no seu coração, na sua situação, né, como você está realmente hoje perante o Senhor Jesus, como você acha o seu comportamento perante o Senhor Jesus, né? Porque hoje a gente podemos encarar realmente a situação que andamos nesse mundo, né? Nós achamos muitas vezes que sabemos tudo, que já somos o dono da razão, temos a resposta para tudo, que muitas vezes não precisamos de ouvir muitas coisas, porque nós sabemos o que nós precisamos, nós já sabemos o que nós queremos. Muitas vezes não damos muita atenção para aquilo que realmente é, né? Que desde o momento que houve a primeira teimosia, a primeira desobediência, ou a primeira escolha, a primeira vez que aconteceu isso, desde aquele momento a humanidade inteira se caiu, realmente foi através de um homem caiu, e através de um homem que veio a salvação. Então através desse momento a gente podemos ver que dali em diante o homem se perdeu, e muitas vezes ele hoje em dia não consegue entrar nas normas e nas regras da sociedade, muito menos nas normas e na regra de Deus, porque fazemos aquilo que queremos, fazemos aquilo que achamos que é o melhor para cada um de nós. Podemos começar a ler um versículo inicial em Efésios 2:2. Para começar, eu peço que o irmão leia para nós. Efésios 2:2. Dos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso, obrigado. Então, hoje eu vou usar 3 palavras, que foi falado uma só nesse versículo: desobediência, escolha e teimosia. Eu peço para que os irmãos concentrem e pensem muito bem nessas 3 palavras. E vamos ver alguns exemplos, que tem muitos na Bíblia, vários, de pessoas que vocês, através da palavra, vocês vão se decidir aonde encaixa
na palavra e em nós, né? E na minha pessoa e na sua pessoa. Vamos começar. Vou começar a contar um pedacinho da história para não prolongar muito e a gente lê um pedaço dela. Quando Deus tirou o povo do Egito, quando nos tirou do Egito, Ele queria que Ele fosse o nosso rei. Deus fosse o nosso rei. Não importa se mais tarde Ele escolheria outra pessoa para ser o rei dele. Não sei se era Davi ou outra pessoa, não importa. Mas naquele momento Deus queria ser o nosso rei. Ele queria nos comandar. Mas o povo não aceitou isso. Ele queria ter um rei, porque eles olharam para outros povos e viram que os outros povos tinham reis e eles queriam ter um rei também. E eles chegaram até Samuel e falou: Samuel, queremos um rei. E Samuel, como a gente lê, ele vê que ele ficou meio irado com isso, porque Deus era para ser o nosso rei, só que o povo não queria outro rei. E Deus realmente chegou e consultou ao rei, consultou ao Senhor, e o Senhor falou: faça o que o povo está mandando. E Samuel fez. E podemos ler isso em 1 Samuel 8, Samuel 8, (9 até o 21). 1 Samuel 8, 9 a 21. Eu vou ler. Todos já estão com a espada afiada? Então vou ler. Agora, atenda-os, mas adverte-os solenemente, e diga-lhe quais direitos reivindicarei ao rei que os governará. Samuel transmitiu toda a palavra do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os seus filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra, em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandante de 1000 e outros como comandante de 50. E eles o fará a terra deles e fazer colheita, e fabricar armas de guerra e equipamento para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumista, cozinheira e padeira. Tomará de vocês o melhor das plantações e das vinhas e dos olivais, e dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e das colheitas das uvas, e dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e servas e o melhor do gado e do jumento, e tomará de vocês 1/10 do rebanho, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei, que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou a ouvir Samuel, e disse: não, queremos ter um rei, e seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater a nossa batalha. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor. Até aqui. Podemos ver. Alguém conseguiu perceber aqui como que foi? Né? Deus queria ser o nosso rei. Ele queria ser o nosso comandante. Ele não queria que tivesse ninguém ou alguma coisa nesse intervalo. Só que nós queríamos ter um rei. E mesmo como Samuel advertiu ele, falando o que iria acontecer, mesmo assim o povo quis um rei. Permaneceu. Teimosia, desobediência, escolha. Eu sei. Mas eu sei que teve algo errado aqui. Porque nós tínhamos um rei real, um rei verdadeiro, não um rei perecível, corrupto,
um rei cheio de falha, um rei que mais tarde, nós vamos ver logo em seguida, um rei que mais tarde iria falhar, e falhou, como nós falhamos, como nós, na nossas teimosia, nas nossas escolhas, nas nossas desobediências fazemos, porque muitas vezes não conseguimos olhar para aquilo que Deus quer, não porque nós não temos essa capacidade, porque às vezes nós não queremos, somos teimosos. Acabamos de ouvir aqui, duas pessoas querendo se unir, pedindo o quê? Oração, tá certo, estão pedindo orientação para que o Senhor Jesus possa abençoá-los. Isso é uma escolha boa, né? Onde tem Deus no meio, há coisas boas. E vamos ver mais um exemplo também, que foi de Saul também, que quando Deus fala para Saul, que ele foi esse rei escolhido, naquela época Samuel escolheu um rei para o povo, e esse rei era Saul. E Deus, a intermédio de Samuel, pediu para que Saul fosse à guerra, para combater com os amalequitas, porque na época que quando Deus estava tirando nós do Egito, os amalequitas foram contra nós, e falou: vá, guerreia contra eles, destrua tudo, não deixa nada para trás. E alguém sabe o que aconteceu? Nós conhecemos essa história. Alguém sabe? Saul desobedeceu, foi teimoso, fez uma escolha errada, ele fez algo que não era para fazer. Podemos ver em Samuel 15, logo mais em diante. Saul 15, desculpa, isso é para testar se vocês estão atentos, entendeu? E é para ficar atento, para podermos perceber a nossa situação de pessoas perante Deus, para ver como está o nosso estado, o nosso coração perante o Senhor Jesus. Eu vou ler a partir do 17 até o 24, vou tentar ler rápido. Todos nós sabemos que eu sou um pouco fraco no português, mas estou tentando. Vamos lá. E Samuel disse: embora pequeno, desculpe, também estou meio gripado. Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não tornou o líder da tribo de Israel. O Senhor ungiu como rei sobre Israel e enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que não os tenha eliminado, porque você não obedeceu ao Senhor. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei amalequita, mas exterminei os amalequitas. O soldado tomou ovelha e boi dos despojos e o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrifício ao Senhor e seu Deus, em Gigal. Samuel, porém, respondeu: caso tenha o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça, a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro, pois a rebeldia. E como o pecado da feitiçaria é a arrogância com o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo do soldado e os atendi. Até aqui. Não sei se a leitura foi boa para vocês entenderem, mas aqui Deus deu uma missão para ele: vá, destrua tudo, não deixa nada. E ele trouxe em cativeiro o rei,
e trouxe todos os seus despojos, os bois, as ovelhas, trouxe tudo que agradava aos olhos dele. Isso porque Deus deu uma ordem. Deus falou para ele: destrua tudo, não deixe nada. E o que ele fez? Ele não fez isso. Ele desobedeceu e trouxe para ele tudo isso. E o mais interessante aqui é que ele colocou culpa no soldado. Quem que era o rei? E nós somos bons para isso. Nós somos bons para pôr culpa nas pessoas pelos nossos erros, pelas nossas escolhas, pelas nossas teimosias. Nunca foi eu, sempre foi ele. Nunca eu fiz, foi o meu parceiro que fez. Sempre é assim. Somos bons para isso desde o começo dos tempos. Vemos que erramos, falhamos, decepcionamos a Deus e ainda temos a cara de pau de arrumar um culpado. Quando Eva deu a primeira mordida, e o Adão também foi lá, compartilhou com ela. O que Adão falou? Foi ela, né? Somos bons para pôr culpa, achar um culpado. E temos mais um exemplo que a gente vai ver rapidinho, que é de Jonas. Todos nós conhecemos a história de Jonas também. Deus foi lá e falou para ele: vai para Nínive, vai lá, pregue contra esse povo, porque os pecados deles chegaram até a mim. E o que Jonas fez? Fugiu. Jonas tentou fugir. Ele estava enganando a ele mesmo. Como que nós vamos fugir de Deus? Como que nós vamos fazer isso? Não tem como. E Jonas tentou fazer isso. E ele entrou naquele barco. E aquele barco começou a afundar com aquela tempestade. E veio tribulação, e naquele momento muita agonia, e os pessoal da embarcação lá tentando lançar sorte para descobrir quem que era o culpado toda aquela tragédia. Chegou um certo momento que Jonas pegou e confessou: o culpado sou eu. E mesmo assim, vemos na história de Jonas que mesmo assim tentaram ainda segurar a embarcação, ainda jogando as coisas fora. Chegou um tempo que não deu mais, e Jonas falou: me jogue para fora que a tempestade para. E foi o que fizeram, jogaram ele para fora e a tempestade parou. Vemos aí também 3 situações que eu coloco para os irmãos: teimosia, desobediência, escolha. Somos dotados de erros, às vezes dotados de falhas, porque nós não sabemos muitas vezes olhar para aquilo que devemos olhar. Escolhemos coisas que não é para a gente ter em nossa vida, né? E fazer comunhão com nós. Eu separei um pedacinho de Jonas, mas todos nós conhecemos a história de Jonas. Alguém não conhece? Conhece, né? Eu estou falando assim porque o tempo está indo muito rápido, a história é meio grande. Mas é bom, eu convido aos irmãos a chegar em casa e ler Jonas, de 1 em diante. Vocês vão lá e vão ler essa história, né? Que lá na frente Deus operou também através de Jonas, conseguiu evangelizar naquela cidade. E o que eu quero trazer hoje aqui, a palavra de Deus quer nos mostrar hoje aqui, é o quanto nós às vezes achamos que estamos certos, porque nós queremos ouvir aquilo que nós queremos. Muitas vezes quando uma pessoa fala para você: você está errada, você já se arma. Você não quer estar errada, porque você quer ouvir aquilo que te agrada, você quer fazer aquilo que você acha que é bom, você quer fazer aquilo que é mais fácil para você. Quem aqui muitas vezes não deixou de fazer alguma coisa porque é mais difícil? Vou confessar algo aqui. Esses dias no meu trabalho a gente está colocando os padrão. Chegou um lugar lá que não tinha mais como cavar. Realmente, só Deus sabe como que minha mão ficou. O que os meninos falaram? Vamos serrar, né? Era 1,30 m, deu só 1 metro não deu nem 1 metro direito. Aí todo mundo: vou serrar. Mas aí como vamos fazer? Não, a gente abre mais a sapata, né? Soca concreto, equilibra. Quando a gente foi cavado lá, estava pior do que para baixo. Não teve jeito, teve que cavar de uma forma, de outra, a gente teve que abrir o buraco. Mas a gente escolheu o jeito mais fácil. Qual que era o jeito? Serrar. Então nós somos cheios de achar coisas para a gente, né? Eu tenho mais um exemplo. Esses dias eu presenciei algo assim. Tinha um senhor, eu acho que ele tinha uns 60 e tantos anos, quase 70 eu acho, e com a menina
mais nova, uns 40 e pouco, eu acho. E ele tinha uma criança, 2 crianças. Aí a pessoa me perguntou: mas uma pessoa dessa idade não faz filho? Eu falei: faz. Muitas vezes a mulher que não faz, chega a ser a sua época, né? Que realmente não tem como. Mas o homem, se ele tiver com estado bom, físico, a saúde, tudo boa, consegue. Aí a pessoa falou assim: não faz. Eu falei: faz, não faz. Ela já estava na cabeça que não fazia. Então por que perguntou se faz? Você entendeu como que é? É porque nada ia mudar o pensamento dela, porque ela já queria entender que não tem jeito, não tem como fazer. Mas aí a pessoa falou que faz. Não faz. Então não faz. Para agradar já é a mesma coisa. Às vezes nós queremos ouvir aquilo que nós queremos. Fazemos aquilo que achamos o que é melhor, não o que é certo, mas o que achamos que é melhor. E essa palavra que o Senhor Jesus nos trouxe para mostrar para mim e para você que situação que eu e você nós andamos. Nós andamos na teimosia, nós andamos na desobediência, ou nós andamos fazendo escolhas erradas? Quantas vezes aqui dentro nós somos umas pessoas, chega lá fora nós somos outras? Quantas vezes deixamos de dizimar porque achamos que isso é uma bobagem, não é uma regra, não é aquilo, mas gastamos com coisas fúteis lá fora? Quantas vezes deixamos de orar? Quantas vezes deixamos de ler a palavra de Deus? Quantas vezes deixamos de cumprimentar o irmão por causa de uma coisa fútil? Muitas vezes uma coisa de nada. Quantas vezes deixamos de agradecer a Deus por um livramento? Tantas coisas. Se eu for falar aqui, a gente vai ficar mais de 2 horas. Mas quantas vezes eu escolho coisas que não é para mim? Quantas vezes que eu faço a teimosia que eu sei que não é e faço a mesma coisa, que é da desobediência? Quantas vezes eu ouço a pregação aqui, eu já até comentei isso aqui, chega ali, vou ser outra pessoa, chega ali fora, acabou o fogo, porque nós queremos ouvir aquilo que nos agrada, nós queremos fazer aquilo que é o melhor, queremos pegar um atalho, não queremos fazer aquilo que o Senhor Jesus manda. Podemos ler mais um versículo em Romanos. Eu peço que o irmão lê, Romanos 2:5. Romanos 2:5. O irmão pode me ajudar a ler, por favor? Mas segundo a tua dureza e coração inteligente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Obrigado. Todas essas pessoas que erraram, que falharam, podemos dizer assim, teve um peso? Com certeza teve. Foi porque Deus castigou eles? Não foi porque Deus castigou ele, foi porque eu e você fizemos uma escolha. Porque Deus não castiga ninguém, Ele não é o tentador. Com certeza, na Bíblia mostra que o pai que ama o filho, ele dá as varadinhas. O pai que ama o filho, ele corrige o filho. O pai que ama o filho, ele executa o seu filho. Tem consequência na minha escolha, na minha desobediência e na minha teimosia. Mas não é porque Deus faz, é porque Deus não nos ama. Deus, Ele deu seu único filho. Quantos anos que nós sentamos nessa cadeira e ouvimos isso? Ele deu seu único filho por nós. Ele nos amou tanto, tanto, que nossos pecados foi colocado em uma pessoa. Ele nos deu a vida, a salvação através da morte de seu filho. Nós temos que olhar para esse exemplo como uma porta que se abre para que nós possamos se achegar até o Senhor Jesus, que nós possamos joelhar e com certeza crer que Deus está ali, Jesus está ali. O Senhor Jesus sabe quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. Ele sabe, Ele conhece nós melhor do que a gente mesmo. Conhece o meu ser, o meu fazer. Ele sabe tudo. Para que eu e você às vezes temos que escolher coisa errada, temos que teimar, temos que desobedecer, sendo que sabemos que Jesus sabe o que nós estamos fazendo. E sabemos que através da minha escolha há consequência, há um peso, não porque Deus faz, porque eu e você
quis isso? Porque a gente somos falhos desde que nós nascemos, mas temos uma borracha, e essa borracha chama-se Senhor Jesus Cristo. Não sei como vocês podem, estamos chegando ao final, não sei como que vocês podem tirar um tema para você hoje, vocês estão entendendo? Como que vocês possam encaixar a vida de vocês nessa palavra? Como que você anda perante o Senhor Jesus? Qual é a sua situação? Não importa qual que seja, o que importa é que hoje mesmo nós podemos nos reconciliar com Deus, que hoje mesmo nós podemos aproximarmos mais de Deus, que hoje mesmo aquela pessoa que não fez o passo ainda, que possa fazer hoje, aquela pessoa que não conhece esse amor, pode conhecer hoje, e aquela pessoa que está com algum problema, podemos resolver hoje. Temos pessoas aqui que podem nos ajudar em oração, podemos ajudar na palavra, abrir a palavra e mostrar como fazer isso. Simplesmente é simples, é só chegar até o Senhor Jesus. Não precisamos de espetáculos que a gente vê muitas pessoas fazendo aí fora, não precisa de muita gritaria, não precisa. Simplesmente ir até o Salvador, simplesmente ir até o Senhor Jesus. E outra coisa, podemos obedecer, podemos ser umas pessoas íntegras, justa, que eu falo para vocês, é o lucro nosso, é esse. Muitas vezes olhamos, achamos que vai ter um peso, mas não vai ter, pelo contrário, é algo maravilhoso. Um rapaz chegou para mim e falou bem assim, é que eu tenho um radinho e eu ando com esse radinho lá no meu serviço no bolso, né, com música gospel. Ele virou para mim e falou assim, fala a verdade, você é crente ou você só embaça lá na igreja? Aí eu falei para ele, rapaz, até o suor meu, até o gospel é crente, irmão. Aí ele falou, rapaz, eu não acredito nisso não, né? Eu falei, você precisa experimentar, é algo maravilhoso. Ele falou assim, para mim não dá, eu tenho muitos pecados. Você entendeu? Quer dizer que ele tem uma visão tão errada da igreja, porque muitas vezes vemos muitos espetáculos aí fora, vemos pessoas afastando o povo da igreja. É simplesmente só chegar ao Senhor Jesus, dobrar o joelho e confessar do jeito que você está, se é com raiva, se é com medo, se é com... do jeito que você está, simplesmente ir até o Salvador, ir até o Senhor Jesus e confessar os nossos pecados. Vamos ler um último versículo em Romanos 5. Romanos 5, 17 a 21. Vou ler. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebeu de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vidas, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou a justificação, que traz vida a todo o homem. Logo assim, como por meio da desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, chegamos ao fim. Espero que os irmãos tenham entendido a palavra de Deus, tenham entendido que nós somos feitos de escolhas, nós somos feitos de decisões, nós somos feitos de ato, de ação, e que a nossa ação seja para a direção da cruz, que a nossa ação seja em direção ao nosso Salvador, que na cruz morreu por cada um de nós. Amém.